Fala galera, belezinha? Depois de ficar um tempinho ausente aí, né, enquanto eu acabei falando melhor sobre o D'Alessandro, né, a história desse argentino com a camisa do Internacional. Se você quiser saber um pouco mais é só clicar aqui em cima. Eu tô de volta com mais um vídeo bem especial aqui no canal. Mas antes de qualquer coisa já sabe, deixa o like maroto aqui embaixo, marca seu amigo que curte o tema e se inscreve no canal pra gente chegar logo o quanto antes a meta de 7 mil inscritos. Sem esquecer também de curtir a página lá no Facebook, tem novidade todo dia. E mano, é rapidinho, né? Acabou o vídeo aqui, vai pra lá, deixa seu like e tamo junto. Lembrando também, é claro, da nossa parceria com o Apoia-se, que é um site de financiamento contínuo coletivo, pra você meio que dar aquela patrocinada aqui no canal. Eu vou deixar tudo muito bem explicado no primeiro comentário fixado aqui embaixo. Bom, hoje é dia de Libertadores. E por conta disso, os clubes brasileiros que disputarão a competição, né, hoje e amanhã, entraram com times mistos ou reservas na rodada do Brasileiro. Lá na rodada do último final de semana, onde todo mundo tropeçou, menos o Grêmio, que mesmo reserva bateu o Flamengo. Com isso eu me pergunto, o que é melhor, priorizar uma competição de mata-mata ou de pontos corridos? Bom, exemplo é o que não falta, seja de time que decidiu priorizar campeonatos de mata-mata, como Copa do Brasil ou Libertadores, ou aqueles clubes que optaram pelo Brasileirão mesmo. E eu não tô nem falando de equipes que priorizaram o Nacional só depois de caírem nas competições internacionais ou até na Copa do Brasil. Mas se você estivesse perguntando, né, o porquê de não priorizar todas, o que nesse caso não seria priorizar, né, já que priorizar é quando você escolhe uma só e não todas as competições. Mas enfim, né, se você estivesse perguntando isso daí, fique sabendo que é algo praticamente impossível. Sim, praticamente, afinal só o Cruzeiro conseguiu lá em 2003. E ainda assim, sem disputar Libertadores naquela temporada. Mas calma que já já eu chego lá. Como diria Jack o Estripador, vamos por partes. Sabe que o calendário do futebol brasileiro é super lotado, diferentemente de praticamente todos os outros calendários que a gente tem no futebol mundial, pelo menos em comparação às principais ligas que a gente tem no futebol sul-americano e europeu. E isso pode ser explicado de forma simplificada pela existência de campeonatos estaduais e também daqueles campeonatos meio estranhos como a Primeira Liga. Mas se isso deve acabar ou tudo mais, não é tema para esse vídeo aqui. A questão de fato é, com a existência de várias competições ao longo da temporada, os clubes devem ou não priorizar alguma delas, visando, é claro, o sucesso em ao menos um campeonato. E quando eu falo sucesso aqui no futebol brasileiro, é claro que eu tô falando de ser campeão, né? Porque, mano, você ficar em segundo aqui é a mesma coisa que nada. Na verdade, às vezes é até pior, né? O torcedor prefere não chegar até lá do que chegar e bater na trave ou ficar como vice. Bom, e aqui eu vou falar primeiro a minha opinião, explicando ela certinho e depois dando alguns exemplos. Bom, vamos lá, eu não vou enrolar muito, então minha opinião vai ser meio que rápida e direta, para que vocês possam comentar aqui depois e a gente bater aquele papinho aqui nos comentários. Mas então, voltando ao tema-chave aqui desse vídeo, priorizar uma competição é algo um tanto quanto arriscado. Ainda mais quando se trata de um torneio de tiro curto, mata-mata. Afinal, basta um jogo ruim, uma noite infeliz para todo um trabalho ser jogado na latinha do lixo. Ou pelo menos ser colocado em xeque, depende de quem é o técnico e a diretoria se ela respalda isso ou não. Ah, então tem que priorizar o pontos corridos porque é menos arriscado e mais tranquilo pro time, certo? Não necessariamente, porque priorizar não é sinônimo de dar resultado, né? De você ir bem, de você ganhar as partidas. Ainda mais no Campeonato Brasileiro, né? Principalmente se você já tiver caído nas outras competições, onde a pressão vai ser cada vez maior. Porque aí basta um tropeço aqui, outro lá, empatou em casa, perdeu fora e aí já era, não vai ser campeão nunca. Mas é claro que a gente não pode esquecer que agora, com a Copa do Brasil e a Libertadores indo até o fim da temporada, o número de times que vai escolher uma ou outra competição vai ser cada vez maior. Ainda assim, eu sou a favor de não priorizar nada, né? Mas agora eu vou dar alguns exemplos das equipes que priorizaram e se deram bem, e outras que não priorizaram e também se deram bem, outras que priorizaram e se deram mal. Vocês vão entender aí. Sim, são poucos os casos das equipes brasileiras que priorizaram competições e se deram bem. E agora de cabeça mesmo, eu só me lembro de 6 e com algumas ressalvas. Que são o Atlético Mineiro de 2014, que viu o maior rival disparar no Campeonato Brasileiro e decidiu priorizar a Copa do Brasil, onde acabou levando a taça justamente sobre o Cruzeiro. O Corinthians e o Palmeiras de 2015, que sem muitas chances nas demais competições da temporada, priorizaram e conquistaram, respectivamente, as taças do Brasileirão e da Copa do Brasil. Depois o próprio Palmeiras de 2016, que já havia caído na fase de grupos da Libertadores. Depois chegou até a jogar com reservas contra o Grêmio nas quartas de final
final da Copa do Brasil, priorizando assim o Campeonato Brasileiro, onde ele veio a conquistar a taça, além, é claro, do Corinthians e do Grêmio da temporada passada, que claramente priorizaram respectivamente o Brasileirão e a Copa Libertadores, com o Timão abrindo mão da Sul-Americana no duelo contra o Racing e o Imortal claramente abandonando o Campeonato Nacional. Já em relação aos times que priorizaram e não se deram bem, temos todos os outros casos aí que vocês podem imaginar, afinal o campeão é um só, né? E sim, é muito mais provável a equipe falhar, né, quando decide priorizar alguma competição do que conseguir êxito. Sendo que, seguindo nessa mesma linha de raciocínio, eu preciso destacar 3 equipes aqui no cenário nacional. O primeiro, é claro, que se trata do Cruzeiro de 2003, que tinha um bom elenco e não priorizou nada, indo lá e conquistando Estadual, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, sendo o único clube a conseguir esse feito. E que se você quiser saber mais sobre essa histórica tríplice coroa celeste, é só clicar aqui em cima que eu fiz um vídeo especial falando exatamente sobre isso. Lembrando aqui também que o Brasileirão daquela época era muito mais inchado, né, com muito mais jogos, só que ao mesmo tempo a Copa do Brasil era um torneio mais de tiro curto. O outro clube que eu quero destacar aqui também, né, que teve uma temporada brilhante, foi o São Paulo de 2006, que foi muito bem tanto na Libertadores quanto no Brasileirão, quase faturando o bicampeonato consecutivo da maior competição das Américas, onde ele terminou como vice-campeão, perdendo para o Internacional, mas aí de quebra, como prêmio de consolação, ele ainda conquistou o seu 4º campeonato brasileiro. Sendo que em terceiro, mas não menos importante, né, indo na ordem cronológica, a gente tem o Vasco de 2011, que foi vice-campeão da Taça Rio do Campeonato Carioca e depois ainda brigou até o fim na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro, sem dar prioridade a nenhum dos dois. Terminando com a histórica conquista no mata-mata nacional, sobre o Coxa em pleno Couto Pereira, e depois ainda foi vice-nacional, brigando até a última rodada contra o Corinthians. Só lembrando que nesses 3 casos que eu acabei de citar, as equipes decidiram não priorizar nenhuma competição e acabaram a temporada com pelo menos um título. Mas e você, é a favor de priorizar ou jogar todas as competições com força máxima? E se for a favor, é priorizar o quê? Mata-mata ou pontos corridos? Deixa sua resposta aqui nos comentários. Bom, galera, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Só um avisinho rápido aqui, né? Eu sei que já tô há muito tempo sem fazer vídeo, principalmente clássicos pelo mundo. Tô há quase um mês sem postar, segunda-feira também é uma segunda sim, outra não e tal. Mas tudo vai se ajeitar a partir de hoje. Então a partir de hoje eu dou minha palavra aqui, vai ter vídeo, né, no cronograma normal do canal. Então é isso, pode esperar e pode me cobrar depois. E agora com o aparecido aqui do vídeo, né, agora todo vídeo ele gosta de aparecer, que fica aqui nesse final. Eu vou deixar a playlist, não sei qual playlist, mas eu vou deixar alguma aí pra você ver, pra você assistir os outros vídeos, ajudar a compartilhar o canal também, divulgar. É nóis, tamo junto, e amanhã já tem vídeo novo, hein? De manhã no YouTube, de noite lá no Facebook. Tamo junto, é nóis.